Nós do Conselho Estadual de Educação estamos debatendo a questão, não temos ainda uma posição final, porque dependemos do todo do colegiado, da maioria, e estamos debatendo nas comissões de ensino. E realmente as posições são as mais polêmicas envolvendo o tema, mas achamos que no ambiente externo da escola é importante que nós tenhamos vigilância, mas na sala de aula, onde o professor é dono do seu ato pedagógico, e não é por isso que os pais devem escolher a excelência da escola, pelo monitoramento do professor. O sindicato da escola particular ainda não tem um posicionamento e está debatendo, aprofundando esse assunto, mas entendemos que a sala de aula é um espaço sagrado, privilegiado, onde acontece a aprendizagem e devemos dar a maior liberdade possível para que o professor exerça a sua autonomia. Na minha avaliação, câmeras de vídeo dentro da sala de aula fere profundamente a gestão democrática da escola. Porque nós acreditamos numa escola que é construída por todos os atores, por alunos, pais, professores, funcionários, que o projeto político-pedagógico é discutido, é vivenciado, são combinações que são pedagógicas. Nós na escola, nós aprendemos cidadania, aprendemos a tomar decisões, nós somos sujeitos livres, dotados de vontade. Colocar câmeras vigiando significa que nós não temos essa capacidade de pactuar uma metodologia, um processo pedagógico, avaliá-lo junto com os pais a cada momento. Então, retirar isso é retirar a essência da educação, que é a construção de sujeitos livres, dotados de vontade, que aprendam desde pequeno a viver coletivamente, a construir regras coletivamente e a cumpri-las e refletir sobre elas, a reajustá-las. Esse é o sentido da educação. As câmeras de segurança, elas são bastante importantes, assim, como o próprio nome já diz, na segurança pública, né? Algo que cada vez vem se propagando mais, enfim, e acho que tem um valor aí importante. Agora, já dentro da sala de aula, me parece que a questão extrapola o simples registro de uma câmera. Um ambiente escolar, dentro da sala de aula, ou mesmo no pátio, ele tem que estar marcado pela confiança. Então, os pais confiam na escola, confiam nos professores, confiam nos gestores e confiam nos seus filhos. E dentro desse ambiente escolar, a gente espera que essas relações sejam o mais saudáveis e o mais adequadas possível. Nem sempre isso acontece. Mas me parece que utilizar câmeras em sala de aula é um recurso talvez simples, automático, talvez até fácil, né, de um custo que talvez não seja tão alto, mas que não resolve a questão principal da escola, me parece. A câmera, ela registra e ela talvez informe, mas ela não estabelece necessariamente uma relação saudável dentro de sala de aula ou uma relação produtiva. A gente espera que o ambiente escolar seja de troca, de aprendizado, de conhecimento. E a câmera não consegue garantir isso. Então, me parece que mais importante do que ter uma câmera na sala de aula é a gente ter essa relação de pais, de professores, de aluno bem estruturada e bem resolvida. Então, os pais podem e devem participar da vida dos seus filhos acompanhando os temas, acompanhando como é que a escola funciona, participando de reuniões, mas eles não precisam saber tudo o que acontece em sala de aula, né? Então a gente precisa confiar no professor e confiar nos alunos e nessa relação dentro do ambiente escolar. Inicialmente, me parece importante lembrar aquilo que a Hannah Arendt comentou, que o processo educacional ele é uma transição entre o espaço privado da família e o processo de estar no mundo, né? Então essa transição de uma criança e mesmo de um adolescente para estar no mundo é um caminho que deve ser feito sem o olhar dos pais, até para que essa criança e esse adolescente não seja permanentemente infantilizado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me parece bastante preocupante com relação à ideia de se colocar câmeras dentro de sala de aula é o fato de que a partir do momento em que as imagens de uma aula são gravadas, elas estão, portanto, disponíveis, elas podem ser assistidas pelos pais dos alunos, por exemplo. Isso poderia implicar rapidamente num processo até involuntário, as direções das escolas podem não ter esse desejo, mas é possível que o resultado seja esse, num processo de pressão política, de pressão dos pais sobre as escolas a respeito de conteúdos trabalhados pelos professores dentro da sala de aula.
Então, quando um professor, por exemplo, que se dedica à biologia, tratar dentro de uma escola sobre a teoria da evolução, se alguns familiares forem fundamentalistas cristãos, entenderem que ele deveria estar ensinando o criacionismo, isso pode ser utilizado como motivo de pressão sobre a escola. Além de outros temas que podem ensejar o controle político e ideológico sobre os professores. Então, na verdade, como professor, eu sinto muito essa necessidade, acho que todos os professores sentem isso, de estabelecer com os alunos determinados pactos. Esses pactos são pactos de confiança, são pactos firmados no espaço de sala de aula, não são pactos públicos, no sentido de serem controlados por terceiros. Então, esse espaço de autonomia, de liberdade que o professor tem, que tem a ver com a autonomia da cátedra, tem a ver com a independência do ensino, da investigação, me parece também que é fundamental que seja preservado, o que as câmaras colocam em risco. Então, independentemente das boas intenções ou dos eventuais benefícios que uma câmara pode produzir na segurança do espaço público, por exemplo, no pátio, na entrada da escola, na saída, onde elas seriam muito úteis para prevenir, por exemplo, violência contra alunos, práticas de bullying, enfim, dentro do espaço de sala de aula, na relação professor-aluno, nós temos que preservar de qualquer tipo de invasão e de olhar de terceiros. Nessa relação de utilização das câmeras de vigilância nos espaços internos da sala de aula, há várias alegações aqui por parte dos participantes da audiência. Alguns alegam que é um mecanismo utilizado para o acompanhamento do rendimento educacional, da produção dos docentes, do comportamento dos alunos, ou seja, tanto do ponto de vista dos docentes que são avaliados permanentemente e que também, como não tem estabilidade garantida, são cargos de livre exoneração a qualquer momento, digamos assim. Nós entendemos que a atitude de vigilância dentro da sala de aula, ela implica e fere a autonomia dos docentes de fazer a docência com liberdade dentro do espaço educativo, ou seja, a educação ela é uma relação entre o professor e o aluno. Essa relação ela tem que ter um ambiente propício. A sala de aula é o ambiente onde essa relação acontece. E quando esse espaço está permanentemente vigiado, acaba se tornando menor a autonomia do profissional. Todos os argumentos trazidos aqui de que a vigilância é importante, que ela pode agregar qualidade ou pode mesmo servir de contato virtual entre os pais e seus filhos, são argumentos muito frágeis, na minha opinião. São argumentos que sustentam, sim, muito mais um princípio de tutela dos pais sobre os seus filhos e também da mantenedora sobre os seus profissionais, que acaba ferindo o direito do profissional de exercer a sua função dentro do espaço escolar com liberdade. E nós, então, enquanto presidenta da Comissão de Educação, temos uma posição radicalmente contrária a essa política. Achamos que mesmo que a rede privada ela tenha outras relações, né, de trabalho, de contratação e exoneração livremente, mesmo que o público contratante, que são os pais, digam, não, nós gostaríamos de acompanhar o nosso filho permanentemente, mas acredito que o êxito da escola vai se dar no momento em que os pais e a família eles vêm ao convite da escola para um chamamento pessoal, não para um acompanhamento virtual. Nós, justamente por não termos ainda o controle desses mecanismos da tecnologia, nós achamos que para preservar as escolas, inclusive, e consequências drásticas que podemos ter no que diz respeito à violação de direitos humanos, as escolas não devem fazer esse monitoramento desta forma interna nas salas de aula.